Vamos aprender um pouco sobre tabelas auxiliares. O que são tabelas auxiliares? São as tabelas que fornecem informações para a tabela básica que está sendo utilizada pela página em exibição. Por exemplo, nós temos aqui a página Vendas e alguns controles na página que podem precisar de dados que são inseridos em outras tabelas. Essas outras tabelas serão as tabelas auxiliares. A tabela básica desta página, como podemos verificar aqui em Propriedades, é a tabela TB Vendas. E aqui no Design, nós podemos ter aqui na tela controles como Text Box ou Labels, que possam exibir dados de uma outra tabela. Essa outra tabela será a tabela auxiliar. As tabelas auxiliares também são muito úteis quando nós precisamos criar processos e lançamentos que terão como alvo os campos de outra tabela. As tabelas auxiliares são inseridas aqui nesta opção, Tabelas Auxiliares. Observe que a tabela TB Vendas já possui tabelas auxiliares. Temos aqui a tabela TB Clientes e a tabela TB Itens Venda. Então nós vamos buscar dados nesta tabela TB Clientes e também dados na tabela TB Itens Venda. Para inserirmos uma tabela auxiliar, utilizamos este botão de adicionar. Quando clicamos no botão adicionar, o nome do banco principal já é exibido aqui e aqui nesta lista nós escolhemos o nome da tabela auxiliar. Em seguida, o apelido é preenchido automaticamente. Quando marcamos a opção Utilizar todos os campos, todos estes campos da tabela são marcados para serem utilizados. Se desmarcarmos essa opção, podemos selecionar qual o campo que vamos utilizar daquela tabela auxiliar. Vamos deixá-la marcada. Aqui na aba Definição é onde nós inserimos o relacionamento com aquela tabela, entre a tabela básica e aquela tabela. Quando clicamos em Forçar relacionamento, os campos que tenham as mesmas características são sugeridos aqui para a relação entre aquela tabela básica e a tabela auxiliar. Esse relacionamento é necessário para que os dados sejam buscados exatamente onde você precisa. Na aba Lançamentos é onde nós inserimos os lançamentos para a criação de registros em outras tabelas. Podemos inserir processos também, que vão ser executados naquelas outras tabelas. Então aqui nesta opção nós definimos as tabelas auxiliares, o relacionamento que ela vai ter com a tabela básica da página, os lançamentos que podem ser feitos naquela tabela auxiliar e os processos que também podem ser executados naquela tabela auxiliar. A tabela auxiliar é muito útil quando nós utilizamos um controle label ou um controle text box e na propriedade text nós utilizamos o botão extensor para a janela fórmula. E na janela fórmula aparecem os alias dos controles que já estão aqui na tela e os campos das tabelas auxiliares e o nome das variáveis também. Então aqui nós podemos inserir a fórmula utilizando-se desses operadores aqui e montando a expressão que nós precisamos para buscar os dados daquele campo da tabela auxiliar. Por exemplo, neste label aqui, o label 16, nós vamos exibir o telefone do cliente. O telefone do cliente está na tabela Clientes. Observe que aqui já temos a tabela TB Clientes, mas ela só está sendo exibida aqui porque ela já foi adicionada lá na lista de tabelas auxiliares. Vamos cancelar e verificar. Clicamos em Tabelas Auxiliares. Observe que a tabela TB Clientes já foi inserida aqui. Quando nós inserimos uma tabela auxiliar aqui, aparece primeiro o nome da tabela básica, que é a tabela TB Vendas, a tabela básica da página, e em seguida o nome da tabela auxiliar que nós inserimos. No caso, a TB Clientes. Então, voltando ao design, com o label selecionado, aqui na propriedade text, nós clicamos no botão extensor, vamos limpar o texto do label e em seguida selecionamos aqui o campo de telefone da tabela Clientes. Clicamos neste botão para montar a expressão. Aí está a nossa expressão, clicamos em OK. Observe que agora o texto do label foi alterado para a fórmula que nós inserimos. O label 17 também vai exibir o e-mail do cliente. Então vamos aqui na propriedade text do label, vamos excluir o texto do label e na tabela auxiliar, a tabela TB Clientes, vamos escolher o campo de e-mail do cliente. Com um duplo clique, montamos a nossa expressão e clicamos em OK. Então é necessário que haja a tabela auxiliar para que os dados daquela tabela sejam exibidos em controles aqui na página que utiliza a tabela básica, tabela TB Vendas. O grid também possui suas tabelas auxiliares, que são inseridas aqui na propriedade Auxiliar Tables. Neste botão extensor, podemos inserir outras tabelas auxiliares para o grid. E aqui também colocamos lançamentos e processos que funcionarão junto ao grid.
Vamos salvar e gerar o código-fonte para ver como ficou. Abrir no browser. Vamos criar a conexão com o banco. E aqui colocamos usuário e senha. E então na página vendas, nós vamos incluir as vendas. E o telefone e o e-mail serão buscados lá na tabela TB Clientes, que é a tabela básica da página Clientes. O e-mail e o telefone do cliente serão exibidos lá na página Vendas, por causa da fórmula que foi colocada na propriedade text do label, que existe aqui após o telefone e do label após o e-mail. Agora vou incluir uma venda, seleciono o nome do cliente, a data da venda, e quando clico no botão salvar, são exibidos o telefone e o e-mail que estão cadastrados na tabela TB Clientes. Novamente, crio um novo registro de vendas, nome do cliente, data da venda, e quando clico em salvar, aparecem os dados da tabela TB Clientes. Estas são as noções sobre tabelas auxiliares. Assista também aos vídeos sobre processos e lançamentos.